Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre Maldito Sertão, que é um livro de contos do Márcio Benjamin, publicado originalmente em 2003, mas essa edição que eu tenho aqui em mãos foi publicada em 2023 por ocasião dos 10 anos da publicação original desse livro, que reúne 14 contos, dentre os quais 8 seriam depois incluídos aqui em Sina, que o Márcio Benjamin publicou em 2022, e essa inclusão desses 8 contos, anteriormente publicados aqui em Maldito Sertão, se dá principalmente porque aqui em Sina nós temos uma técnica conhecida como narrativa emoldurada. Isso significa que aqui nós temos alguns personagens que eventualmente começam a contar alguns causos, e vários desses causos são, na verdade, esses contos aqui de Maldito Sertão, que acabam, enfim, sendo ressignificados a partir desse emolduramento narrativo, digamos assim. Em todo caso, eu vou falar então aqui sobre 7 desses contos de Maldito Sertão, mas antes é interessante reforçar que, já aqui nesse livro de 2013, existem alguns pontos estilísticos que depois o autor aprimoraria aqui em Sina, cuja narrativa, justamente por ter uma história de armação, acaba se tornando mais complexa por causa dos níveis diegéticos que o recurso da história, dentro da história, acaba criando. Tudo isso para dizer que este livro aqui, ainda que conte com alguns dos contos aqui de Maldito Sertão, acaba, por conta dessa questão estrutural, sendo um pouco mais ousado, entre muitas aspas, do que esse outro livro aqui, tendo em vista, primeiro, o amadurecimento do autor, evidentemente, mas também porque aqui em Sina essa técnica da narrativa emoldurada acaba reforçando esse caráter da contação de histórias, porque, afinal de contas, como eu disse antes, aqui nós temos um personagem contando esses contos. Quanto a Maldito Sertão, há aqui, por exemplo, pensando nessas características recorrentes no estilo do autor, e eu digo isso levando em conta, evidentemente, a minha leitura desses 2 livros dele. Não li outras coisas do Márcio Benjamin para saber se isso se mantém em outras publicações dele. Mas, enfim, nesses contos aqui, há um narrador ou há narradores quase sempre performáticos, que parecem estar mesmo contando causos para os amigos, uma vez que é bem frequente que esses narradores se dirijam a nós, que estamos lendo esses contos. Além disso, as marcas de oralidade são muito presentes e dão um ritmo muito específico a esses contos, o que contribui para essa sensação de que nós estamos mais ouvindo do que lendo esses contos causos. E, por fim, existe também aqui o resgate de uma tradição popular que mescla elementos que aconteceram com alguns desses narradores a outros dos quais eles ouviram falar, e que, nesse processo de recontar, acabam tomando para si. Mas talvez a coisa mais interessante neste livro seja mesmo o modo como o espaço do sertão parece não apenas vivo e personificado, mas também bastante hostil, só que não de uma hostilidade aberta, franca, que se nota desde o início. Essa hostilidade vai se apresentando bem aos poucos, seja pela imensidão dos espaços abertos e pouco povoados, seja por pontos específicos dessa paisagem, pontos esses que escondem uma realidade subjacente à nossa e que só de vez em quando se torna visível, seja ainda pelo quase abandono de alguns desses lugares, o que nos revela um horror muito mais social do que um horror sobrenatural que sempre espreita esses personagens. E eu resolvi fazer aqui uma oposição entre horror social e horror sobrenatural, ao invés de falar de um horror real, porque tudo nesse Maldito Sertão parece ser absolutamente real, mesmo o evento mais inexplicável, porque mesmo apesar de ser inexplicável, esse evento acaba influenciando de tal modo a vida dessas pessoas que ele acaba se tornando tão real
quanto qualquer outro problema que afeta essas regiões aqui. E assim, essas narrativas, esses contos, oscilam entre um sertão geográfico que você pode visitar quando você quiser e um outro de contornos indefinidos, um outro que tangencia o sobrenatural. Tendo isso em vista, não é mero acaso que dos 7 contos que eu vou conversar, sobre os quais eu vou falar aqui para vocês, 4 façam referência a espaços desde o título. É o caso, por exemplo, do conto intitulado A Mata. A narrativa desse conto se passa em um bar, desses bares de cidade bem pequena, onde todo mundo se conhece. Só que, apesar de se passar em um ambiente que deveria ser alegre e festivo, não demora muito para a gente perceber que algo de errado aconteceu, ou ali naquele bar, ou com as pessoas que frequentam aquele bar, porque os personagens estão todos muito sérios e parecem esperar por alguma coisa, ou, para ser mais exato, eles esperam por alguém. Esse alguém é um homem metido a valente que se enfiou no meio da floresta, né, no meio dessa mata, em pleno domingo, e, o que é pior, sem levar um rolo de fumo. Resultado, ele entrou na mata e não saiu mais. Agora, essas pessoas estão ali naquele bar e não sabem muito bem como proceder, porque afinal de contas, ninguém quer se meter a besta para ir até a mata para procurar esse sujeito que desapareceu. E a coisa fica ainda pior quando a esposa desse homem que sumiu chega ao bar decidida a procurar por ele. E aqui nós já temos algumas coisas que ficam implícitas pelo comportamento desses personagens. Há certos dias nos quais não se pode entrar na mata, e o domingo é um desses dias, e há certos códigos de conduta que devem ser seguidos à risca quando se vai até um lugar tão perigoso quanto uma mata. E o principal desses códigos de conduta, aqui pelo que os personagens dizem, diz respeito justamente a levar consigo um rolo de fumo. E aí, com isso, nós percebemos que a mata, longe de ser um lugar bucólico, longe de ser um lugar aprazível para o qual você vai quando você quer relaxar, a mata aqui representa uma verdadeira ameaça a quem entra nela desavisadamente. É como se houvesse ali um acordo silencioso firmado entre essas pessoas da cidadezinha e esse mundo hostil e inexplorado e incivilizado ao redor. Essa mesma ideia de um contraste entre um lugar bonito e uma atmosfera ameaçadora que emana desse mesmo lugar também está presente no conto intitulado Rio Abaixo, cujo narrador se lembra de um evento que aconteceu em sua infância e ele conta esse evento diretamente a nós, que somos aqui representados por um forasteiro que parece duvidar um pouco das coisas que estão sendo narradas. Esse evento tem como cenário um rio, e esse evento aconteceu depois que esse narrador, que nunca teve contato com ninguém para além de sua mãe e de sua avó materna, passou a ouvir um toque de viola sempre que ele ia nadar no rio. E aí, veja bem, isso é muito interessante, né? Porque esse menino, ele mora em um lugar tão isolado, em uma região tão remota, que ele não conhecia outras pessoas para além dessas duas mulheres, né? Ele pensava que o mundo se reduzia a essas duas mulheres. Então, só essa informação já nos dá conta do quão isoladas estão essas pessoas aqui. Mas, enfim, o fato de ouvir essa viola sendo tocada ao longe enquanto mergulha no rio é apenas o primeiro evento que leva a um encontro entre esse narrador e um homem que aparentemente não é nada confiável, mas que parece estar sempre vigiando à distância essa criança. Por outro lado, não só a natureza surge aqui nesses contos como um espaço hostil e ameaçador. Exemplo disso são os próximos 2 contos sobre os quais eu vou falar, que são contos que
abordam a questão do fantasma de maneira mais direta. Porque, veja, essas assombrações ou essas ameaças do conto A Mata e do conto Rio Abaixo, por mais que a gente perceba que tem algo de errado, esse algo de errado não se dá a ver de maneira explícita em momento algum. Tudo é filtrado ali pelos olhares desse menino, no caso do conto Rio Abaixo, ou então por aquilo que não fica dito pelos personagens de A Mata. Já nesses próximos 2 contos que eu vou falar aqui para vocês, esse elemento sobrenatural do fantasma, ele vai aparecer de maneira mais direta. O primeiro desses contos, então, se intitula Uma Casa de Muro Branco, e a protagonista desse conto é uma jovem que veio de uma família bastante pobre e que foi trabalhar como babá em uma cidade afastada, e aí se dá com essa moça algo que é bastante frequente, que é, ela trabalha, junta um pouco de dinheiro para tentar dar uma vida melhor à sua mãe. De início, tudo estava indo muito bem na vida dessa moça, né, as mil maravilhas nesse trabalho, porque o menino de quem ela cuidava era um menino bastante tranquilo, era um menino ali sempre muito educado, ele só dava trabalho porque esse menino está naquela fase em que as crianças perguntam tudo, e algumas dessas perguntas colocavam a babá em uma saia justa, porque ela não sabia como responder às perguntas do menino. Mas perto dos vários problemas que esse menino poderia dar, esse perguntar muito é o menor dos problemas. Porém, depois de algum tempo, esse menino passou a perguntar para a babá quem era aquele homem que estava parado atrás dela. E aí, quando essa babá virava para trás, não tinha ninguém. Veja que isso, por si só, já é algo sinistro. E isso começou, essas perguntas desse menino começaram a acontecer com tanta frequência, ele insistia tanto nessa história de que tinha alguém parado atrás dessa moça, que aos poucos a protagonista foi ficando cada vez mais impressionada e depois francamente assustada com toda essa situação. Tanto é assim que ela decidiu procurar a ajuda de um padre para saber o que fazer. E aí, para você saber como o texto segue daí em diante, você vai ter que ler esse conto. Outro conto que fala também de maneira um pouco mais direta sobre a questão das assombrações é o conto intitulado BR-101. Como o título sugere, esse conto se passa em uma estrada e tem como protagonista um senhor que está em uma profissão que certamente deve ter muitos causos para contar. Esse senhor, protagonista do conto, é um caminhoneiro. E quando o texto começa, ele está... Então veja, ser caminhoneiro implica em viajar durante dias a fio sozinho e eventualmente fazer essas viagens, inclusive durante a noite, por estradas desertas, né? Então veja que a possibilidade de você ter contato com alguma visagem é muito grande, né? Mas enfim, quando esse conto começa, esse protagonista, esse senhor caminhoneiro, está tentando encontrar ali uma música boa no rádio para poder se manter acordado, porque afinal de contas não deve ser muito fácil dirigir sozinho em plena noite em uma estrada vazia, sem muito movimento. Então esse tédio é algo muito perigoso, e esse é um terror da vida real de fato. Só que de repente coisas estranhas começam a acontecer ali nesse caminhão. Então o rádio dá ali alguns problemas, o protagonista começa a sentir como se uma presença estivesse ali com ele, muito embora ele esteja sozinho, e principalmente esse protagonista começa a ver pessoas paradas na beira da estrada. Só que o protagonista sabe que essas pessoas que ele está vendo estão mortas há muito tempo, e mais, elas morreram de modos bem trágicos. E aí, enfim, é a partir desse ponto que a narrativa vai se encaminhando para os seus finalmentes. E falando em fantasma, o conto que encerra o livro se intitula O Fantasma de Tio Adalto, e ele acompanha o tio do narrador, que é um homem que trabalha, esse tio é um homem que trabalha como caixeiro viajante, e por isso, vez ou outra, ele se vê obrigado a ir até cidades remotas pelo interior do Nordeste. Certa feita, mesmo estando acostumado a essas viagens, esse tio começou a sentir uma angústia, um aperto no peito, exatamente no momento em que ele ia sair de casa, mas como trabalho é trabalho, ele foi
mesmo assim, apesar dessa angústia. E aí ele foi até mais uma dessas cidadezinhas para levar algumas encomendas. Lá chegando, ele passa primeiro em um bar para saber onde ele poderia ficar hospedado, aquela coisa toda. E aí, fatalmente, ele acaba bebendo nesse bar. E aí depois ele vai se hospedar em uma pousada da cidade, que é uma pousada bem ajeitada, bem familiar. Enfim, tudo estava muito bem na vida desse sujeito. Aquela angústia que ele sentia tinha até passado, veja só como é bom, né, encher a cara de vez em quando. Mas aí aconteceu uma coisa exatamente no momento em que ele se preparava para ir dormir. Antes de dormir, ele foi até a varanda dessa pousada para poder fumar o último cigarro do dia. E eis que, quando ele já estava terminando, ele olha para fora do quintal e aí ele vê o vulto de uma pessoa parada no escuro fumando também. Ele vê o vulto de um homem ali. E esse homem, ele está meio de perfil, enfim, em um lugar meio escuro. Até esse momento, pensa-se que esse homem é só um homem que está ali parado fumando, tal qual o tio Adalto, né? Pois bem, acontece que o tio Adalto resolve ali dar boa noite para esse cara. O cara ignora a presença desse personagem ali. E o personagem fala, tudo bem, é o cara que não quer saber de conversa. No dia seguinte, esse tio vai contar para a dona da pousada, nossa, quem era aquele homem que estava fumando ali fora ontem, que eu cumprimentei e ele não me respondeu? E aí, a dona dessa pousada tem uma reação que indica que algo de muito sério vai acontecer. Eu não vou dizer o que é esse algo de muito sério, mas o fato é que esse evento explica o título do conto ser justamente O Fantasma de Tio Adalto. E não só de fantasmas ou de seres encantados que permanecem ocultos é feito esse maldito sertão. Nele também tem espaço, por exemplo, para mulheres desconhecidas que causam um rebuliço por onde passam, como é o caso de uma das personagens do conto O Vento, cujo narrador escuta a história sobre essa moça em uma mesa de bar. A tal mulher, que causa um rebuliço por onde passa, chegou em uma cidadezinha, como várias outras, nas quais se desenvolvem as ações dos demais contos. E aí ela chega a essa cidadezinha como quem não quer nada, só que logo ela passou a levar uma vida estranha para os padrões da época. Primeiro, porque ela era solteira. Segundo, porque ela fazia tudo sozinha, incluindo trabalhos tidos como masculinos. E terceiro, porque as coisas que essa mulher plantava pareciam crescer milagrosamente. Tanto é assim que ela logo começou a distribuir comida para as pessoas necessitadas ali daquela região, e logo a casa dela foi se tornando um ponto de referência nessa cidade, porque afinal de contas ela meio que resolveu vários problemas de ordem social ali daquela região, porque os mendigos passavam a se alimentar melhor, e aí eles começavam a se empenhar para poder, enfim, procurar um emprego, aquela coisa toda. Então tudo estava indo bem, porém toda essa situação muda depois que uma criança da cidade desaparece e todos os olhos se voltam em direção a essa mulher de maneira nem um pouco hospitaleira. Mas, para você saber como tudo isso se liga ao título do conto, que é O Vento, você vai ter que ler o livro. E aí, o último conto sobre o qual eu vou comentar, é um conto que eu já tinha lido aqui em Sina, mas eu não cheguei a falar desse conto no meu vídeo sobre este livro. Na verdade, eu mencionei a visagem que aparece nesse conto, né? Por isso mesmo, como o nome do conto já revela que visagem é essa, eu vou falar do que acontece na narrativa aqui, né, desse conto do Maldito Sertão, mas eu não vou falar o nome desse conto para não estragar a revelação, caso você não conheça que visagem é essa. E pode parecer que isso que eu estou falando seja algo gratuito, mas não é, porque ao longo dessa narrativa, toda a construção de suspense até chegar o momento em que o protagonista se depara com essa tal visagem. E como isso é preparado pelo autor, eu acho que é mais interessante você saber, enfim, que algo vai acontecer, mas sem que você saiba o que é esse algo que efetivamente acontece.
Mas, enfim, o protagonista desse conto é um rapaz chamado Sebastião e que é filho de um próspero e querido fazendeiro que acabou morrendo de repente. E isso obrigou esse filho a voltar da capital para onde ele havia ido para poder fazer faculdade de veterinária. Só que esse filho não volta para sua cidade natal sozinho, porque estando na capital, depois que ele se formou, etc., esse rapaz chamado Sebastião acabou se casando com uma moça de nome Maria. Ainda que relutante, Maria acompanha o Sebastião até a fazenda do pai para administrar os negócios da família, e de início tudo prospera, todos respeitam o protagonista por ainda se lembrarem bastante do pai dele, as plantações estão indo de vento em popa e até mesmo a vida pessoal desse jovem casal está dando certo, porque a Maria estava esperando um filho, e isso era uma coisa que ambos queriam muito, né? Porém, tudo vai por água abaixo depois que uma assombração passa a rondar essa fazenda, e isso acaba fazendo com que a Maria perca a criança, os empregados fujam com medo de tudo aquilo que está acontecendo, e o próprio Sebastião começa a ficar meio perturbado com toda essa situação que passou a lhe afetar, e essa situação, diga-se de passagem, está diretamente relacionada com a morte do pai dele, mas aí eu não vou poder entrar em maiores detalhes. Em suma, mais uma vez estou eu falando aqui sobre um livro que preserva essa literatura oral e de raízes populares, tal como aconteceu também aqui em Sina, mas também em Bestiário Brasileiro e Assombrações de Campinas. Me parece que esses 4 livros aqui, eles guardam muitas relações entre si, pensando mesmo nessa dicção popular, pensando nessa ideia do caos, nessa transmissão de uma oralidade, de uma, enfim, de um inconsciente que nasce, né, desse caráter mais popular. Então, por conta disso tudo, fica aqui a minha recomendação para que você leia mais esse livro do Márcio Benjamin. Caso você conheça outro livro do autor, me diga aí nos comentários para que eu possa ir atrás para ler também. Enfim, deixarei na descrição do vídeo os links para as minhas falas sobre esses demais livros que eu citei agora, e na descrição constará também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para a plataforma aqui do YouTube que meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Eu só posso falar sobre esses causos sertanejos porque há quem contribua com este meu trabalho, seja essa uma contribuição financeira, seja ela uma contribuição algorítmica. Então fica aqui meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.